Saudações, aventureiros! Existem diversas maneiras de se jogar RPG de mesa, interagir com o mundo ao seu redor e com os demais personagens de um grupo. Por mais que cada personagem seja única, o próprio conceito de storytelling conta com diversos arquétipos que podem e devem ser usados pelos jogadores para fundamentar as personalidades de seus personagens. Hoje, a Rede RPG separou 5 arquétipos de personagem que você pode usar no seu jogo. Talvez você já possua algum personagem que se enquadre em um desses aspectos e esteja procurando uma maneira de apimentar as coisas. Ou talvez você esteja enfrentando problemas advindos de tentar seguir esse arquétipo e não sabe muito bem o que fazer. Em ambos os casos, esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Heróis são a essência da narrativa épica, representando valores como coragem, perseverança e altruísmo. Pense em personagens que vão de zero ao herói, como Fa Mulan de Mulan, Avatar Aang de Avatar, Po de Kung Fu Panda e Zuko Midoriya de Boku no Hero. Ou personagens que são canonicamente super fortes desde sempre, mas que se aprimoram com o passar do tempo, como a Mulher Maravilha e o Superman da DC Comics ou o Goku de Dragon Ball. O arquétipo do herói é fundamental na construção de histórias cativantes, mas isso vai muito além de só defender o bem e a ordem, defender os fracos e inocentes, ou nunca recuar frente ao mal. Por trás da bravura e da nobreza, há uma complexidade que muitas vezes é negligenciada. Ao interpretar heróis num jogo de RPG, jogadores se veem frequentemente em dilemas morais e desafios éticos. Mas enquanto o papel de herói é celebrado, também é preciso estar atento aos limites e às sombras que cercam esse papel. Heróis podem ser confrontados por decisões difíceis, como poupar o inimigo ou sacrificar-se pelo bem maior. Heróis nos lembram dos ideais superiores de pureza do coração e força de vontade, além de nos fazer visualizar um mundo melhor. De fato, seus atos heróicos são muitas vezes o que movem a narrativa para frente, conforme eles buscam pelo próximo vilão a ser derrotado. Paladinos, guerreiros e feiticeiros muitas vezes são heróis natos, já reproduzindo ideias de grandeza desde pequena idade e se tornando cada vez mais fortes e aptos a combater o mal. Mas o idealismo, muitas vezes associado aos heróis, pode fazer com que eles coloquem não só a si mesmo, como seus companheiros em situações de risco frequentes. É essencial para um herói perceber que nem toda batalha pode ser vencida e que o autossacrifício nem sempre é a única resposta. Além disso, a misericórdia excessiva pode permitir que o mal se prolifere pelo mundo, seja por um vilão que escapou de suas amarras pregressas ou que está espalhando sua ideologia nefasta pelas mentes dos mais jovens. Além disso, se outro personagem do grupo possuir uma vendetta pessoal com o vilão, poupar a vida dele pode de fato gerar atrito entre a mesa. A interação entre os membros do grupo é essencial, e muitas vezes o conflito pode surgir quando os ideais do herói acabam afetando os outros membros do grupo. Portanto, é importante que o herói considere as perspectivas e opiniões de toda a party antes de tomar suas decisões, bem como o resultado que suas ações podem trazer. O que separa um vigilante ou um vingador de um herói é a capacidade de tomar decisões ponderadas. Em última análise, ser um herói não significa só enfrentar os desafios do mundo com um sorriso no rosto, mas sim entender o impacto de suas ações e como isso afetam aqueles ao seu redor. É um equilíbrio delicado entre bravura e responsabilidade, onde a coragem não está somente na disposição de lutar contra o perigo, mas também de agir com compaixão e sabedoria. Nosso segundo arquétipo é o mentor. O mentor é uma constante narrativa, desde os tempos antigos até os dias atuais. Muitas histórias de crescimento e aprendizado destacam a figura do mentor, frequentemente retratado como um sábio ou um veterano que ajuda os protagonistas a atingir novos degraus de poder ou desenvolver um poderoso senso crítico. Entretanto, o papel de mentor não é só feito de e para heróis. Há mentores de todos os tipos, mentores de vilões ou anti-heróis, mentores de ajudantes ou personagens de apoio. O papel do mentor, entretanto, é mais do que só ensinar o personagem. Ele precisa entender do mundo ao seu redor e das batalhas físicas e emocionais que seu mentorado pode estar travando. Talvez a representação mais comum de um mentor seja de um homem sábio com complexão idosa. Pense no Sr. Miyagi, Dumbledore ou Sócrates. Entretanto, há mais para esse arquétipo do que somente essa visão engessada. Mentores vêm de todos os tipos e tamanhos, idades, gêneros e raças. Um personagem que assume o manto de mentor em Avatar é a Toph Beifong, uma personagem mais jovem do que os demais protagonistas e cega, mas que tutoria o Avatar Aang na arte da dobra de terra, no sentido sísmico que ela domina, bem como o Jin neutro, que é basicamente aguardar, refrear e atacar na hora certa.
O desafio para jogar de mentor é que mentores geralmente são personagens secundários, que ficam em segundo plano durante as cenas de ação. E no RPG, em que todos os personagens têm um nível de poder aproximado no mesmo grupo, pode ser difícil manter a relevância do papel do mentor. Além disso, nem todos os personagens podem desejar ou precisar de um mentor, e dificilmente um único mentor vai ser versado em todos os caminhos que a party deseja percorrer. Adicionalmente, se existir a cobrança de que o mentor seja sábio e estoico, bom, isso pode deixar o roleplay chato, paternalista ou simplesmente desinteressante e difícil. Fora que se o jogador não for sábio como personagem, isso pode tornar o roleplay complexo e desafiador no que diz respeito a dar direcionamentos que façam sentido, sejam coerentes e que de fato ajudem os outros jogadores. Então, como jogar com o arquétipo do mentor sem incorrer nesses problemas? Bom, primeiramente é importante que o mentor não seja retratado como alguém que possui todas as respostas. Ao invés disso, ele faz questionamentos e tem insights que ajudam o protagonista a encontrar a resposta por conta própria. Um mentor, via de regra, pode oferecer quantos conselhos forem. Quem tem que descobrir a verdade é o próprio aprendiz. Mentores frequentemente percorrem esse caminho pois têm algum tipo de arrependimento do passado e enxergam no herói problemas similares ao que eles passaram em suas próprias vidas. Mas eles não estão lá para projetar as suas inseguranças e tomar decisões pelo aprendiz, muito pelo contrário. Então estabelecer quem você deseja mentorar, no que e por que é essencial. E isso pode ser feito através de uma sessão zero ou de discussões com o grupo. Além disso, os mentores devem crescer junto com seus aprendizes para criar narrativas mais interessantes, compartilhando suas próprias experiências e sentimentos, ao invés de só depositar sabedoria de forma unilateral. Até porque só ter alguém mais velho falando "eu passei por isso na sua idade, então faça diferente", não é muito válido e não mostra que tenha real empatia acontecendo entre as duas partes. As soluções do mentor devem ser recursivas e pessoais, embarcando numa jornada mútua de autoconhecimento. Esse tipo de aprendizado e adaptação torna a sabedoria do mentor muito mais tridimensional e também muito mais valiosa. Então, se você está jogando de mentor, não fique tentando dar dicas e sugestões vazias o tempo todo. Ao invés disso, providencie empatia ao seu mentorado. Diga para ele como você se sentiu e o que você fez quando esteve em uma situação similar, mas sem dar objetivamente para ele a resposta do que ele deve fazer. Na cena de Avatar: A Lenda de Aang, onde os dois mentores, Toph e Iroh, têm uma conversa sincera um com o outro, em momento nenhum o Iroh, mais velho, tenta usar de tom professoral, paternalista, ou tenta minimizar os sentimentos da garota. Muito pelo contrário. Ele faz perguntas, empatiza com ela e mostra sua própria perspectiva sobre os fatos. Você me lembra o meu sobrinho, sempre achando que pode fazer tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Não há nada errado em deixar alguém que nos ama nos ajudar. Não que eu ame você, acabo de conhecê-la. Seu sobrinho tem muita sorte, mesmo que ele não saiba disso. Obrigada. Foi um prazer tomar chá com uma estranha fascinante. É uma das verdadeiras delícias da vida. Não, obrigada pelo que disse. Me ajudou muito. Mentores são figuras que transcendem a transmissão de conhecimento. Eles são estudantes perenes da vida, conscientes de que quando mais aprendem, mais percebem o quão vasto e desconhecido é o universo ao seu redor. Essa humildade é uma característica essencial para mentores que são personagens do jogador. Nunca devemos presumir que o nosso personagem sabe de tudo, pois parte do papel do mentor é reconhecer a própria ignorância. Além disso, bons mentores entendem que pessoas são moldadas por crenças advindas de muitas experiências de sua vida e que estão arraigadas no seu ser. Ao invés de impor seu ponto de vista, a melhor abordagem para derrubar essas crenças é oferecer validação, compreensão e perspectivas diferentes. Desafiar essas crenças não significa impor uma nova ideologia, mas fazer com que o mentorado reflita sobre as suas próprias convicções. O mentor não deve oferecer todas as respostas de mão beijada. Na verdade, deve encorajar e capacitar o aprendiz a tomar as suas próprias decisões e afiar o seu senso crítico. O verdadeiro ensinamento reside em inspirar o herói a se preparar para enfrentar o mundo de forma independente, sem o auxílio do mentor, que pode não estar lá para sempre. Por fim, é importante que os jogadores explorem além do estereótipo do sábio idoso. Qualquer personagem, independente da idade ou da aparência, pode ser um mentor. Basta que ele tenha vivências e experiências que o ajudem a orientar as pessoas naquilo que ele já é bom. Desafiar as convenções é essencial,
Pense em mentores como personagens complexos e multifacetados, capazes de oferecer conselhos e inspirações que transcendam os estereótipos pré-definidos. Exemplos de mentores cuja personalidade tem um leve teor cômico incluem o Philoctetes de Hércules e o próprio tio Iroh de Avatar. Outros são vilões veteranos, como o All for One de Boku no Hero ou Slade Wilson de Teen Titans. Alguns são sábios bondosos, como a Glinda, a Bruxa Boa do Sul, ou o Professor Xavier. E há ainda os conselheiros poderosos, como Yoda, Galadriel e a deusa Atena na Odisseia. Mudou alguma coisa aqui? Enfim. O arquétipo do escolhido, ou a criança da profecia, é muito comum em histórias épicas, contando a narrativa através de grandiosos feitos e de destinos pré-determinados. Exemplos notáveis de escolhido são literais crianças da lenda, como Luke e Anakin Skywalker, Harry Potter, Katniss Everdeen, Buffy a Mata-Vampiros e vários protagonistas de Final Fantasy. Outros heróis predestinados incluem Aragorn e Neo de Matrix, mas também figuras da história mitológica como o Rei Aquiles ou Gilgamesh. Porém, no RPG, o papel do escolhido pode acabar tornando a trama um pouco bidimensional. Uma trama pré-definida pode tirar a agência dos jogadores e minimizar o peso dos seus fracassos. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a narrativa contada ao redor do escolhido e da profecia e de ter um papel igualitário entre todos os membros da mesa. Nem sempre o escolhido é uma pessoa ou uma força grandiosa desde o começo. Na verdade, às vezes o seu personagem precisa se tornar poderoso para sobreviver. E falhar e se tornar poderoso bastante significa não somente a sua morte, como a não concretização da profecia. Esse risco deve ser real, evitando qualquer tipo de armadura de roteiro que torne os personagens ou o personagem da profecia invencível. Além disso, ele não deve ser capaz de concretizar os feitos necessários sem a ajuda de aliados poderosos. É vital que tanto o jogador quanto o mestre entendam que o RPG é um jogo colaborativo, e que mesmo que a ideia seja explorar a lenda do escolhido, todos os aliados da mesa são protagonistas igualmente. A falta de cooperação pode transformar o jogo em um railroad, ou então só desestabilizar os equilíbrios de forças, deixando o escolhido isolado do resto do grupo, ou simplesmente deixando o jogo chato para todos os envolvidos. Fica evidente então que o arquétipo pode ser problemático numa mesa, mas com tantos jogos, franquias e filmes que nós gostamos abordando por um viés do escolhido, e com tantos jogadores com interesse em jogar esse tipo de papel, resta a pergunta: como equilibrar a importância do escolhido e do seu destino com a vontade e os holofotes dos demais jogadores? Para evitar esse problema, é fundamental explorar outras facetas do escolhido e da sua relação com o destino. O escolhido aceita o destino que foi prescrito para ele, ou ele acredita no poder do livre-arbítrio? E como ele lida com as expectativas impostas por essa profecia? Responder essas perguntas é um bom começo. Através do entendimento dessas questões, é inclusive possível criar oportunidades narrativas significativas que desafiem ou confirmem suas crenças. Além disso, é muito importante que o escolhido não monopolize a atenção da mesa e saiba quando puxar seus aliados para terem um pouco de holofote também. As interações entre o escolhido e os membros do grupo também são essenciais. Eles apoiam ou desafiam o destino imposto ao escolhido. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, Frodo é quem toma para si a responsabilidade de portar e levar um anel. Sem a totalidade da Sociedade do Anel, um pequeno hobbit jamais ia simplesmente andar até Mordor. Na verdade, os últimos passos nem sequer foram dados por Frodo, mas sim por Samwise Gamgee, que o levava no seu colo. Da mesma forma, em Avatar, Aang não teria como simplesmente derrotar o Senhor do Fogo Ozai sem a ajuda do time Avatar inteiro, o ensinando, protegendo e dividindo o fardo de ser a ponte entre dois mundos. O escolhido pode ser a razão para o grupo se juntar em missão, ou o catalisador das vontades compartilhadas do grupo de exercer o poder sobre o destino ou impedir que ele se concretize, dependendo da lenda. E ainda assim, cada jogador deve ter sua própria história de fundo, seus momentos explorando essa história e talvez uma viagem de campo para mudar de vida com o Zuko. Por fim, o mestre tem o trabalho de equilibrar esses elementos, garantindo que todos os jogadores se sintam importantes e que contribuam para o desenrolar da história. O escolhido pode até ser o catalisador para a jornada do grupo, mas cada indivíduo tem que ter bastante espaço para explorar as histórias e influenciar no rumo da campanha, independente do que a profecia diz. Em última análise, o escolhido é só mais um personagem em um mundo vasto e cheio de possibilidades. Ao reconhecer a importância de cada jogador e suas contribuições únicas, o RPG se torna um ambiente realmente colaborativo, enriquecendo e sendo enriquecido por todos os envolvidos a despeito da profecia. Nosso último arquétipo é o lobo solitário ou pária, uma figura marcante em muitas histórias, geralmente representado por alguém excluído da sociedade por um de diversos motivos.
Esse personagem acaba encontrando força na sua solitude e se apropria de termos usados para descrevê-lo como parte da sua identidade. O ponto de partida do lobo solitário é muitas vezes a razão pela sua solidão. Alguns nunca se encaixaram na sociedade, ou às vezes foram traídos por algum antigo companheiro. Talvez tenham cometido um grande tabu, como um assassinato notório, ou sendo proscritos por alguma força maior ou divindade ou Estado. Mas esses personagens geralmente assumem suas posições com orgulho, usando da solitude como um distintivo para sua diferença. Mas então surge a questão: como um personagem que está constantemente afastando as pessoas se encaixa num grupo de aventureiros? A resposta não é simples, mas a gente pode começar explorando o motivo que fez essa pessoa se tornar um pária. Seja qual for esse motivo, o pária acredita que só coisas ruins vão advir de tentar se reintegrar na sociedade, muitas vezes tendo medo de repetir a rejeição do passado. É importante que o lobo solitário não seja somente uma vítima das circunstâncias, mas sim que procure ativamente afastar os outros e se afastar por próprias convicções. Apesar deles retroalimentarem a própria solidão, é importante que o lobo solitário comece a confiar em outras pessoas, nem que seja somente o grupo de aventureiros. Isso é parte essencial do crescimento do personagem ao longo do jogo. O desafio está em envolver os outros membros do grupo no seu drama pessoal, sem afastá-los no processo. É interessante discutir com o grupo maneiras de provar ou refutar esses medos em relação ao proscrito, sem tornar isso um motivo para que o grupo se afaste do processo. Se o pária feriu pessoas no passado ou carrega algum tipo de maldição, pense em como isso afeta os outros membros do grupo, que tipo de medos e anseios dos aliados podem colidir com o destino do proscrito. O propósito do lobo solitário não deve ser se tornar cada vez mais solitário, mas sim superar as suas fraquezas e os seus anseios, aprendendo a confiar mesmo que num pequeno grupo. As fraquezas podem ser transformadas em forças em momentos cruciais, e o medo que afasta o lobo solitário dos seus aliados pode ser superado através de fortalecer os vínculos com eles. O pária pode não confiar em ninguém, e isso acaba se tornando útil quando um doppelganger assume o lugar de alguém do grupo. Ou a sua maldição pode ser algo como magia selvagem, que apesar de perigosa, pode ajudar o grupo a vencer certos desafios. Até porque aventureiros treinados são capazes de lidar com os lados negativos de determinados poderes. Ou seja, fraquezas e forças podem ser dois lados de uma mesma moeda quando suplementadas pelos outros membros do seu grupo. Exemplos de personagens notáveis com esse aspecto incluem a Beatrix Kiddo, a noiva do Kill Bill, James Bond, Logan, o Wolverine, o Homem Sem Nome, interpretado por Clint Eastwood, e também figuras como Batman ou Sherlock Holmes, que apesar de terem os seus Robins e Watsons, também aprendem a trabalhar em grupos maiores, como a Scotland Yard ou a Liga da Justiça. Nosso último arquétipo é talvez o mais polêmico dos aqui apresentados, e muitas vezes o mais problemático: personagens malignos. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que não existe isso de personagem maligno de verdade. Quer dizer, seu personagem não deve ser só sádico e cruel, a não ser que você esteja jogando uma campanha de vilões. Personagens malignos nesse contexto se referem a personagens de moralidade cinza, anti-heróis ou só egoístas mesmo. O problema inerente de personagens dito malignos é que eles só querem uma coisa, essa coisa é algo que mais ninguém quer e eles estão dispostos a passar por cima de todo mundo para conseguir ela, muitas vezes utilizando métodos, no mínimo, questionáveis. O desafio surge ao tentar conciliar a moralidade desse personagem com um grupo de aventureiros, especialmente os grupos mais heróicos. Uma abordagem comum é fazer com que os objetivos finais do personagem maligno coincidam com o do grupo, apesar das diferenças de método. No entanto, isso pode parecer um pouco fácil demais. Para uma abordagem mais interessante, primeiro é necessário separar o que são personagens malignos dos vilões. Vilões são inimigos, eles são moralmente repreensíveis e os seus atos são irreconciliáveis com os objetivos e métodos do grupo. Já o personagem maligno, ele não é exatamente mau, ele é não compreendido. Ele tem atos reprováveis por motivações complexas e minimamente justificáveis. O segredo para jogar com personagens de moralidade cinza é que eles tenham justificativas sólidas para suas ações, que possuam nuance e complexidade. É fundamental que o personagem não seja completamente egoísta ou violento, e sim alguém com qualidades redimíveis para o resto do grupo verem. Talvez alguém com uma história trágica que tomou mais decisões. Situações em que o bem e o mal não estão completamente estabelecidos são oportunidades valiosas para criar histórias de personagens malignos. No entanto, é essencial que as motivações do personagem façam sentido e que ele esteja em constante conflito entre fazer o bem ou o mal. Ajuda a começar uma história sem atos grandes de violência, maldade ou vingança no seu passado. Ao invés disso, jogue um arco de personagem negativo. Peça ajuda ao seu narrador para criar momentos e oportunidades interessantes para o egoísmo do personagem aflorar
dentro do jogo. Manter essa dicotomia entre ações positivas e negativas constantes ajuda a criar uma narrativa em que um grupo possa ter interesse ainda a tentar te ajudar a fazer a escolha certa e trabalhar com você, ao mesmo tempo que temem pelo que pode acontecer no futuro. Mantém um caminho aberto para que o personagem possa mudar e melhorar, mas também que possa se tornar a qualquer momento o novo vilão da campanha. Esse tipo de conflito ativo é o que conta as narrativas mais interessantes e atraentes sobre esse tipo de arquétipo. Um personagem que supera seus atos de maldade tem uma história rica e cheia de tropeços que só engrandecem sua trajetória para o bem. Por outro lado, se o personagem se tornar um vilão, ele será o vilão definitivo, um que possui laços pessoais e profundos com todos os outros membros da mesa. Além disso, o grupo vai sempre se perguntar se eles podiam ter feito algo de diferente para te salvar, ou se podiam ter pelo menos te impedido antes que você alcançasse uma posição de poder. Mas mesmo usando a dicotomia, quando esses atos de maldade começarem a se acumular, vai chegar invariavelmente um momento em que você vai precisar escolher se você vai ser o herói ou o vilão. Esse tipo de conflito interno é o que torna narrativas envolvendo personagens malignos complexas e cativantes. Alguns personagens de moralidade cinza incluem Tony Soprano, Lae'zel de Baldur's Gate 3, Yennefer de The Witcher e Roshart de Watchmen. Mas também há anti-heróis como a Ellie do The Last of Us 2, Walter White, Tyrion Lannister, Bayonetta e Deadpool. E assim terminamos o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários se você já jogou com algum desses arquétipos e como foi. Ou então, que arquétipo você gostaria de ver numa sequência desse vídeo. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos. Ficando mais e mais poderosos e melhores em fazer o bem, conforme ficam mais e mais poderosos. Caraca, virou Stitch.